Olá, meu nome é Thiago Fernandes, sou médico de retina, vítreo, catarata no Centro Oftalmológico de Belém. O caso de hoje é um caso bem interessante. Estava fazendo uma faco padrão, uma catarata grau 2 para 3 nuclear. Inclusive esse dia meu pai, que também é médico oftalmo, estava lá assistindo a cirurgia e na finalização da aspiração cristalina ali do quarto final, eu vi que tinha alguma coisa estranha na câmera. O meu Faco vitreófilo é um aparelho muito bom, ele tem uma estabilidade de câmera muito boa. E não é comum ficar dando surge e perdendo a câmera. E aí eu vi que tinha alguma coisa estranha. Tirei a caneta e observei que o saco havia desinserido inferiormente. O que é estranho, porque a cirurgia até então vinha correndo tranquilamente. Aí nessa hora a gente se pergunta, né? Meu Deus, o que eu faço, né? A gente tá com o paciente do convênio, esperando a família lá fora, que é resultado. Aí, normalmente, eu não costumo ficar fosforilando muito, não. Eu já pego, boto para resolver na hora. Então, o que que eu fiz? Eu peguei ali o vitreófago e tirei o resto de saco que tinha com o resto de massa cortical. Poderia ter feito o implante de lente sem ter feito a vitrec anterior, mas como eu tenho essa facilidade de ter o aparelho em mão, foi só o tempo de eu mudar o modo do aparelho, eu tirei de faco para vitreófago e usei o vitreófago posterior para fazer a vitrec anterior e tirar o resto do saco. Então aí eu estou concluindo essa vitré do posterior. Bom, agora vamos para a Yamane, que é a minha técnica de escolha, que na minha opinião é a melhor técnica que tem, devido à necessidade de pouco material. Basicamente eu vou usar duas agulhas de insulina e uma lente sensor, 3 peças. E essa técnica pode ser feita com outras lentes 3 peças também. Eu particularmente gosto de usar a Sensa porque é uma lente que eu tenho sempre à mão aqui, o representante me atende bem, eu peço e chega rapidinho. Então, primeira incisão, a primeira esclerotomia foi feita ali, temporal, e a segunda foi feita nasal, em torno de 2 milímetros do limbo. Aí, eu fiz no olhômetro mesmo, sem medir. Aí eu fui fazer o implante da Sensa e nunca tinha acontecido isso comigo. A primeira vez, ó, a lente deu um pulo para dentro do olho e ela deu um trauma na íris ali inferior às 12 horas. É estranho, porque eu já uso essa lente há muitos anos e várias lentes e nunca tinha acontecido isso. Bom, mas tudo bem, isso aí não atrapalha a nossa programação cirúrgica, né? Vamos continuar. Aí eu tô usando uma pinça intraocular para manipular. Dá para fazer essa manipulação com o McPherson, mas é bem mais difícil. Então eu recomendo que você tenha uma pinça desse tipo aí, com uma ponta serrilhada, né? Então a primeira áptica eu pego bem no meio dela e coloco na agulha. Agora tem uma dica importante. Nessa segunda áptica a gente tem que pegar fazendo um ângulo. Eu tava até explicando na hora da cirurgia para quem tava assistindo lá. Ó, em vez de pegar assim com 90 graus, a gente pega com menos. Em vez de pegar com 90, a gente tem que pegar aí, 45 graus. Pode parecer uma besteira, mas muda muito na hora de implantar a lente. 45 graus da áptica em relação à pinça intraocular, certo? E agora eu vou colocar a segunda áptica dentro do bisel da agulhinha de insulina. Já tentei fazer com outros tipos de agulha mais finas, só que não deu certo. Bom, tá aí. Coloquei uma áptica, coloquei a segunda. Sempre é bom colocar a áptica até a metade, não colocar mais do que a metade dentro da agulha de insulina. E aí ficou assim, tem um resto de metil ali na lente preso, que estava dentro do injetor, ficou dentro do injetor e ficou um pouquinho duro. Mas tudo seguro. Lente no lugar. Agora vamos finalizar a cirurgia. Aí eu tô tentando fazer um resto de vitré, porque eu imaginei que tinha um pouquinho de vidro ali na câmara anterior, e eu fiz mais um pouco de vitré. Agora é a parte mais tensa, né? Eu normalmente gosto de puxar primeiro a alça temporal. Eu vou puxando a alça e vou garantindo que a lente está bem centralizada. O meu parâmetro para saber se eu puxei muito ou pouco é a lente. Se a lente estiver bem centralizada no meio da pupila, é porque eu não estou puxando nem para o lado nem para o outro, eu estou puxando igual. Tem gente que gosta de fazer as duas juntos, né? Puxa as duas de uma vez. Eu particularmente não me sinto seguro para fazer dessa forma. Eu gosto de puxar a primeira temporal, seguro com a McPherson, vocês vão ver eu fazer agora, e queimo com cautério. Cautério chinesinho muito bom. E o tanto que queima o bisel também é uma dúvida, né? Se você tem que queimar ele até ele virar o dobro da espessura da áptica.
Se ficar mais do que o dobro, ele vai ficar muito grosso, não vai conseguir fazer, a gente não vai conseguir embutir ele na esclera depois. Então, dá pra ver ali que ele foi cauterizado até ficar o dobro. Agora vamos fazer o outro lado. O outro lado é a mesma coisa. Eu tento ver a lente o tempo inteiro centrada. E aí eu devo ter pego algum vaso da conjuntiva da esclera que tá sangrando, mas não tem problema não. Vamos seguir em frente. Agora vamos lá para a segunda. Eu pego a primeira alça e vou puxando a segunda devagarzinho e vou olhando a lente. Eu sempre opero sozinho, eu não uso ninguém para me auxiliar. Então eu tenho que ter aí o maior cuidado para ficar olhando a lente, olhando a alça e olhando a pinça e tudo ao mesmo tempo. Bom, deu certo. Às vezes não dá, tem que fazer de novo, mas aí deu. E aí eu só confiro se está tudo certinho de um lado, do outro e vamos cauterizar essa segunda alça agora. Então vamos lá, cauterizar a segunda alça. Segurei com o McPherson, esquenta, cauterizo até ela dobrar de tamanho. Tem que ficar num formato mais ou menos cônico para que ela possa ser facilmente embutida. E aí a cirurgia está finalizada, né? Eu traciono um pouquinho a conjuntiva, vou lá, empurro a aptica para dentro da esclera, faço a mesma coisa do outro lado. Eu gosto sempre de deixar ela levemente aparecendo por transparência na esclera, que me dá mais segurança, né? Porque se o olho ficar hipotenso no pós-operatório, não vai descentrar a lente. E acabou a cirurgia aí. O aprendizado que fica é esse: temos que ter recurso para resolver a complicação na hora da cirurgia e não deixar para outro dia. Abraço.